Olá! Uma das palavras bastante recorrente quando se vai discutir a estrutura de classes na sociedade capitalista é a ideia de elites. Com isto, se afasta a própria discussão da estrutura de classes para se tornar possível, ou para que se torne possível, apreender certas distinções que, em vez de estruturais, são apenas fenomênicas. É a partir desta questão da elite, ou do suposto conceito de elite, que Thomas Bottomore desenvolverá seu pequeno estudo intitulado As Elites e a Sociedade. Em nossa sessão de hoje, vamos trabalhar fundamentalmente o capítulo 1, que se intitula A Elite, Conceito e Ideologia. Neste capítulo, Bottomore procura estabelecer qual é a origem da palavra elite no pensamento social moderno e quem são os seus principais propulsores, bem como qual é o escopo que alimenta esta discussão de elite. Para isso, ele começa observando que a palavra elite era empregada no século XVII para designar produtos de qualidade excepcional. Seu emprego foi posteriormente estendido para abranger grupos sociais superiores, tais como unidades militares de primeira ordem ou os postos mais altos da nobreza. Ele traz uma longa nota de rodapé buscando a origem da palavra elite desde 1771 no dicionário de Trevoux. Não vamos aqui reproduzir a nota de rodapé, por ser extensa demais e por nos afastar também das questões mais centrais que queremos apresentar deste texto. Portanto, fica aqui a recomendação da nota de rodapé, na qual Bottomore vai procurar traçar uma espécie de gênese da palavra elite e como ela foi se transformando. Muito embora a palavra elite fosse empregada no século XVII, Bottomore observa que será apenas no século XIX e, sobretudo, nas primeiras décadas do século XX, que esta palavra vai ganhar a sua plena expansão. E isso em razão de que começam a ser desenvolvidos estudos sociológicos de compreensão da sociedade, na qual se procura discutir a estrutura social, não a partir das classes, mas sim a partir das diferenciações. Neste sentido, dirá Bottomore, na língua inglesa, o primeiro uso conhecido de elite data de 1823, quando já era aplicado para referir-se a grupos sociais. Entretanto, observará ele, o termo não se tornou amplamente utilizado na literatura social e nos estudos de política da Europa, senão no final do século XIX e, mais particularmente, na década de 1930, na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos da América, quando se difundiu através de teorias sociológicas, especialmente através das obras de Vilfredo Pareto. Como Pareto é um elemento fundamental desta trama da constituição da ideia de elite, é dele que Bottomore parte. Nesse sentido, observa que Pareto definiu elite como uma categoria de pessoas que possuíam índices mais altos em seus ramos de atividade. Pareto cita, por exemplo, uma pequena situação. Dirá ele, suponhamos que em todos os ramos de atividade humana seja atribuído a cada indivíduo um índice que represente um sinal de sua capacidade, de maneira semelhante àquela pela qual se conferem notas nas diversas matérias em exames escolares.
Ao tipo superior de advogado, por exemplo, será dado nota 10. Ao homem que não consegue um cliente, será atribuído nota 1, reservando-se o 0 para o que foi completamente idiota. Ao indivíduo que tiver oferido milhões, honestamente ou não, conforme o caso, daremos um 10. O que chegar à casa dos milhares receberá um 6. Os que apenas conseguem deixar de ter de ir para um asilo de indigentes terão nota 1, reservando-se os ramos de atividade humana. Reunamos assim, pois, em uma categoria, as pessoas que possuem os índices mais altos em seu ramo de atividade. Pareto não vai muito além dessa definição, observa Bottomore. Para ele, ou nele, o conceito de elite serve fundamentalmente para acentuar a desigualdade de atributos individuais em todas as esferas da vida social e toma como ponto de partida a elite governante, que era o seu verdadeiro objeto de estudo. Ao considerar a elite governante, Pareto se vê na necessidade de estabelecer certas gradações. Neste sentido, ele divide a elite em elite governante, que compreenderia indivíduos que direta ou indiretamente participam de forma considerável do governo. E existindo ao lado dessa elite governante, uma elite não governante. Assim, deste modo, Pareto acaba construindo dois estratos em uma população. Um estrato inferior, que seria a não elite, e um estrato superior, que seria a elite, sendo que esta elite estaria dividida em duas gradações, a elite governante e a elite não governante. Pareto vai observar ou argumenta que se os indivíduos fossem agrupados com critérios tais como nível de inteligência, aptidão para matemática, talento musical, caráter, etc., provavelmente resultariam curvas de distribuição semelhantes às de riqueza, portanto, seriam os bem-sucedidos. E, em segundo lugar, se fossem agrupados de acordo com seu grau de poder ou influência política e social, verificar-se-ia, na maioria das sociedades, que todos ocupariam os mesmos lugares nessa hierarquia que na hierarquia de riquezas. Portanto, por este caminho, ele vai traçando como é que se constitui um determinado grupo de privilegiados no interior da sociedade, grupo este que se sobreporia aos demais, portanto, à não elite. Para Bottomore, Pareto preocupa-se com aqueles que possuem poder, portanto, a elite governante. E os que não possuem este poder seriam os integrantes das massas. Porém, Pareto não estava sozinho nesta empreitada. De acordo com Bottomore, as reflexões de Pareto estavam muito ancoradas nas reflexões de um outro pensador, que seria, no caso aqui, Caetano Mosca. Neste sentido, Bottomore vai direcionar algumas observações também a Caetano Mosca para depois estabelecer uma comparação de aproximação entre a teoria das elites de Pareto e a de Mosca e o distanciamento entre a teoria das elites destes dois autores. Voltando seus olhos para Mosca, dirá Bottomore. Mosca foi o primeiro a fazer uma distinção sistemática entre elite e massas, e a tentar a elaboração de uma nova ciência da política a partir desse fundamento. Mosca expressava sua ideia básica nestas palavras: entre os fatos e tendências constantes encontrados em todos os organismos políticos,
Um é tão óbvio que é visível até ao olhar menos atento. Ou seja, em todas as sociedades, desde as parcamente desenvolvidas, que mal atingiram os primórdios da civilização, até as mais avançadas e poderosas, existem duas classes de pessoas. Classes não no sentido dado pela teoria marxiana, e sim classes no sentido de grupos de pessoas. Uma classe que dirige e outra que é dirigida. A primeira, portanto, a classe que dirige, sempre é a menos numerosa e desempenha todas as funções políticas, monopolizando também o poder e gozando de vantagens que o poder traz consigo. Enquanto a segunda, portanto, a massa, que é a mais numerosa, é dirigida e controlada pela primeira de uma forma que, ora, é mais ou menos legal, ora, é mais ou menos arbitrária e violenta. Portanto, a grande massa é comandada por aquela minoria que detém os mecanismos de controle social. Observemos que Mosca não está trabalhando com o conceito de classes, e sim de agrupamentos que dominam uma determinada estrutura social e, por dominarem esta estrutura social, acabam tendo controle sobre a grande maioria dos demais indivíduos. Mosca, observará Bottomore, explica o domínio da minoria sobre a maioria pelo fato daquela ser organizada, ou seja, a minoria é organizada, enquanto a massa totalmente desorganizada. Dirá ele, o domínio de uma minoria organizada, obedecendo ao mesmo impulso sobre a maioria desorganizada, é inevitável. O domínio de uma minoria organizada, obedecendo ao mesmo impulso sobre a maioria desorganizada, é inevitável. O poder de qualquer minoria é irresistível ao se dirigir contra cada um dos membros da maioria tomado isoladamente, ou seja, a ação dos privilegiados sobre o indivíduo de massa, o qual se vê sozinho face à totalidade da minoria organizada. Portanto, o indivíduo da vida cotidiana, ele praticamente se apresenta como um ser totalmente impotente diante do poder da elite. Ao mesmo tempo, prossegue Mosca, a minoria é organizada exatamente por ser uma minoria. Ou seja, a elite é organizada exatamente por deter os capitais, como diria Bourdieu, que são próprios a esta minoria. E, além disso, soma-se a isso, ser geralmente composta de indivíduos superiores. Os membros de uma minoria dominante sempre possuem um atributo real ou aparente, que é altamente valorizado e de muita influência na sociedade em que vivem. Portanto, é por atributos subjetivos que se transformam em atributos objetivos que essa elite vai se constituindo. Para Bottomore, tanto Mosca quanto Pareto preocupavam-se com as elites no sentido de grupos de pessoas que exercem diretamente o poder político ou que estão em condições de influir sobre seu exercício. A elite governante ou classe política compõe-se de grupos sociais distintos. Pareto observou que o estrato superior da sociedade, a elite, contém certos grupos de pessoas nem sempre bem definidos, aos quais denominou aristocracias. Bottomore prossegue observando que Pareto sempre tende a acentuar mais a divisão entre a elite governante e a não elite, enquanto Mosca examina de forma mais minuciosa a composição da própria elite, especialmente nas modernas sociedades democráticas. Neste sentido, observa que, no caso de Mosca, observa que o sistema representativo de governo fornece um meio de participação no sistema político para muitas diferentes forças sociais,
e, portanto, um meio de equilibrar e limitar a influência de outras forças sociais e da burocracia em particular. Portanto, a leitura de Mosca é uma leitura muito mais complexa do que aquela proposta por Pareto. De acordo com Bottomore, entre Pareto e Mosca, na interpretação do desenvolvimento dos sistemas políticos, existem aproximações e distanciamentos. Pareto acentua sempre a universalidade da distinção entre elite governante e massas, e reserva seus comentários mais mordazes para as modernas noções de democracia, humanitarismo e progresso. Já Mosca, por outro lado, dispõe-se a reconhecer e até certo ponto a aprovar os traços distintivos da moderna democracia. Em seu primeiro livro, dirá Bottomore, Mosca observa que numa democracia parlamentar, o representante não é escolhido pelos eleitores, e sim, em geral, faz-se escolhido por eles, ou seus amigos o fazem, e, em seus trabalhos posteriores, admite poder à maioria exercer, através de seus representantes, certo controle sobre a política governamental. Ou seja, muda bastante a perspectiva. Se no primeiro momento a elite se sobrepõe, no segundo momento do processo de leitura de Mosca, as massas passam a ter também um certo poder de controle ou de atenuar o controle que a elite tem sobre os mecanismos da dominação social. Bottomore observa que, na teoria de Mosca, uma elite não se impõe apenas pela força e pela impostura, mas representa, de alguma maneira, os interesses e propósitos de grupos importantes e influentes dentro da sociedade. Um pouco próximo àquela leitura de Gramsci, de que não se domina apenas pela violência, mas também construindo o consentimento. Nos tempos modernos, observa Mosca, a elite não está apenas colocada bem acima do restante da sociedade. Está intimamente ligada à sociedade através de uma subelite, um grupo bem maior, que poderíamos chamar de a nova classe média de funcionários públicos, gerentes e empregados de loja e escritório, cientistas e engenheiros, estudiosos e intelectuais. Para Mosca, esse grupo não só fornece novos membros para a elite, que é a classe dirigente no sentido restrito, como também constitui, ele mesmo, um elemento vital no governo da sociedade. E Mosca observa textualmente, a estabilidade de qualquer organismo político depende do nível de moralidade, inteligência e atividade atingido por este segundo extrato. Para Bottomore, estas ideias serão reencontradas em Gramsci, quando Gramsci vai dizer que a classe política, e aí a classe no sentido marxiano e não de grupos, a classe política de Mosca não é nada mais do que o setor intelectual do grupo dominante, ou seja, os seus intelectuais orgânicos. Existem certas noções comuns, no entanto, entre Mosca e Pareto. Nesse sentido, Bottomore direciona sua atenção a trabalhar algumas noções comuns a ambos. Dirá ele, em toda sociedade, tanto para Mosca quanto para Pareto, existe, e não pode deixar de existir, uma minoria que controla o restante da mesma. Esta minoria, que seria a classe política ou elite governante, composta dos que ocupam os cargos de comando político e dos que podem influir diretamente nas decisões políticas, sofre, com o tempo, mudanças na sua composição interna, e isto ocorre sempre dentro de um certo período de tempo. E esta transformação, em geral, se dá a partir do recrutamento individual de novos membros nos estratos inferiores da sociedade,
por vezes também pela incorporação de novos grupos sociais e, ocasionalmente, pela substituição total da elite estabelecida por uma contra-elite, como é o caso que acontece nas épocas da Revolução. Portanto, as revoluções não produzem necessariamente o fim das estruturas de dominação, mas apenas a reconfiguração das estruturas de dominação. Bottomore destaca um outro ponto de divergência entre Pareto e Mosca. Para ele, Pareto tende a acentuar mais a separação entre dominadores e dominados em toda a sociedade, e não aceita que um sistema político democrático possa diferir, neste sentido, de qualquer outro. Portanto, Pareto investe contra a democracia como se esta se constituísse, de fato, em uma verdadeira ameaça à existência da tal elite. Prosseguindo ainda com Pareto, Bottomore observará que ele explica a circulação de elites fundamentalmente em termos psicológicos, utilizando a noção de resíduos, portanto, de sentimentos. Outra é, em certo sentido, a posição de Caetano Mosca. Mosca, por outro lado, dirá Bottomore, mostra-se muito mais consciente da heterogeneidade da elite. O próprio extrato superior da classe política, como também dos interesses ou forças sociais nela representados, e no caso das modernas sociedades, de seus vínculos estreitos com o restante da sociedade, principalmente através do extrato inferior da classe política, que seria a nova classe média. Assim, desse modo, ou por este caminho, Mosca aceita, inclusive, a existência de uma diferença entre as modernas democracias e outras formas de organização política e, até certo ponto, reconhece que se dá uma interação entre a minoria dirigente e a maioria, ao invés de um simples domínio daquela sobre esta. E, finalmente, conclui aqui a respeito de Mosca, Thomas Bottomore, Mosca discute a circulação de elites sociologicamente, e não apenas de um ponto de vista psicológico, como fazia Pareto. E faz isto ao explicar o surgimento de novas elites ou de novos elementos da elite, em parte pela emergência de forças sociais que representam novos interesses, interesses tecnológicos ou econômicos, no seio da sociedade. Para Bottomore, os estudos posteriores sobre as elites tenderam a acompanhar de perto as reflexões de Pareto e Mosca em sua preocupação com as questões relacionadas ao poder político. Um dos autores que vai caminhar no sentido de resgatar estas reflexões será Lasswell. Dirá Bottomore a respeito da reflexão de Lasswell. Sobre a elite política, ele a definia nos seguintes termos: a elite política compreende os detentores do poder de um organismo político. Os detentores do poder incluem a liderança e as formações sociais das quais surgem, normalmente, os líderes e às quais estes prestam contas durante um determinado período. Para Bottomore, a diferença fundamental em relação às concepções de Pareto e Mosca está em que a elite política, no caso ali das reflexões de Lasswell, ou das reflexões de Lasswell, desculpem, das reflexões de Lasswell, a diferença em relação às concepções de Pareto e Mosca está em que a elite política, nesse caso, é distinguida de outras elites relacionadas de forma menos íntima com o exercício do poder, embora possam ter considerável influência social. Está também a diferença em relação a Pareto e Mosca no fato de que a ideia de formações sociais, inclusive classes sociais, no sentido marxiano do termo,
das quais são tipicamente recrutadas as elites, é reintroduzida num esquema de raciocínio, do qual, sobretudo, na teoria de Pareto, havia sido expelida. Portanto, as classes sociais não têm presença na reflexão de Pareto, enquanto elas comparecem na reflexão de Lasswell. Disto decorre uma constatação bastante básica, dirá Bottomore. Toda reflexão ancorada na questão das elites tem por finalidade quase que exclusiva de estabelecer uma oposição às reflexões que estavam centradas na questão das classes sociais. Desse modo, o conceito de elite política apresentado por Mosca e Pareto fazia parte de uma doutrina política que se opunha ou tomava uma atitude crítica em relação à democracia moderna e, ainda mais, em relação ao socialismo moderno. Bottomore observará também que as doutrinas europeias do século XIX acerca da supremacia de uma elite de indivíduos superiores foram todas fruto de uma sociedade contendo ainda muitos vestígios feudais e representavam diferentes tentativas para reviver antigas noções de hierarquia social e erigir obstáculos, portanto, erguer obstáculos contra a propagação de ideias democráticas. Para Bottomore, a teoria das elites é, essencialmente, apenas um refinamento do laissez-faire social, portanto, uma determinada perspectiva que deriva do pensamento liberal, só que do pensamento liberal conservador. A doutrina da oportunidade de educação é apenas uma silhueta da doutrina do individualismo econômico, com sua ênfase na competição e no avançar por si. Para Bottomore, as teorias das elites de Pareto e Mosca não eram irreconciliáveis com a ideia geral de democracia. Seu antagonismo inicial, e mais importante, era o fato de o socialismo, especialmente o socialismo marxista, existir. Esta era a grande inquietação. Como responder às teorias socialistas e como responder adequadamente à própria concepção marxiana da sociedade de classes, em particular da sociedade capitalista. Para Mosca, no mundo em que vivemos, o socialismo só será detido se uma ciência política realista for bem-sucedida na demolição dos métodos chamados metafísicos e otimistas que atualmente prevalecem nos estudos sociais. Observa também Mosca que é impossível, assim como Pareto, que é impossível uma sociedade sem classes, pois em toda sociedade precisa haver uma minoria que efetivamente governa. Portanto, sempre haverá uma classe dominante e, portanto, sempre haverá exploração. Essa é a faceta antissocialista e, especificamente, antimarxista da teoria das elites. Caminhando para as conclusões de sua argumentação neste capítulo, Bottomore vai observar que, substituindo a noção de uma classe que domina em virtude de seu poder econômico ou militar, pela noção de uma elite que domina devido às qualidades superiores de seus membros, a principal ideia transmitida pelo termo elite é a de superioridade. Os primeiros expoentes das teorias das elites eram, sem dúvidas, hostis à democracia. Esses pensadores do século XIX concebiam a democracia como um estágio na revolta das massas, levando necessariamente ao que tudo indicava para o socialismo. Criticando a democracia, estavam, portanto, de forma indireta, combatendo o próprio socialismo. É explicável esse medo em relação às massas
Se considerarmos que a transição do século XIX para o século XX registrou o ascenso do movimento operário, na medida em que estas massas, ou a classe trabalhadora no seu conjunto, era vista como inculta, estes autores viam na massa o perigo de destruição da ordem social. Daí esta preocupação com a revolta das massas, porque tem diante de si a tomada de consciência cada vez maior da classe trabalhadora, na transição do século XIX para o século XX, sobre a força que detinham enquanto força coletiva. Bottomar observará que, embora essas teorias critiquem o determinismo que se observaria especialmente no marxismo, elas próprias tendem a estabelecer um tipo de determinismo igualmente rígido. O argumento fundamental dos teóricos das elites não é apenas que toda sociedade conhecida dividiu-se em dois estratos, uma minoria dominante e uma minoria que é dominada, mas que todas as sociedades não podem deixar de ser assim divididas. Portanto, os teóricos das elites, e, em especial, Pareto, afirmam que um tipo de sociedade política é universal e necessário, e que os marxistas negam a validade universal desta lei de elites e massas, e insistem na liberdade humana de imaginar e criar novas formas de sociedade. Por outras palavras, a massa será sempre aquela que estará em condições de subalternidade ou de inferioridade em relação ao grupo dominante, uma vez que esse detém conhecimentos, detém instrumentos para controlar a ordem social ou a estrutura social, instrumentos estes que se encontram ausentes na referida massa. A partir daí, poderíamos até fazer pontes com a reflexão de Pierre Bourdieu sobre a questão dos capitais, mas não é o caso, uma vez que tanto Pareto quanto Mosca estão há décadas antecedendo reflexões que depois seriam travadas por Pierre Bourdieu, sobretudo na parte referente aos capitais que determinados indivíduos podem possuir em determinado campo que está sendo investigado. Bottomar observa que tal noção de elite refere-se a um fenômeno social observável e insere-se em teorias que procuram explicar acontecimentos sociais, em especial mudanças políticas. Ao mesmo tempo, surge no pensamento social em uma época e em circunstâncias que imediatamente lhe conferem relevância ideológica na disputa entre o liberalismo econômico e o socialismo das primeiras décadas do século XX. E se propaga amplamente por entre doutrinas possuidoras de um propósito ideológico declarado. Com estes elementos, Bottomar encerra as suas reflexões neste capítulo 1 de seu livro, no qual ele procura discutir a questão das elites. Discutimos aqui o capítulo 1, que tem por título geral A Elite, Conceito e Ideologia. Capítulo este que está no livro de Thomas Bottomar, As Elites e a Sociedade. Fica aqui uma sugestão de leitura introdutória a esta problemática das elites. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho e continuar contribuindo com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores, que têm nos dado muito retorno nos últimos anos, comentando os vídeos e apresentando sugestões, propostas de novas gravações. A todos eles, fica aqui o meu agradecimento. Até uma próxima.